e nós recebemos aqui o vereador Roberto de Souza, ele que é o secretário também da mesa diretora da nossa Câmara. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, Jéssica. Primeiramente, quero parabenizar a toda a equipe da Câmara de Vereadores, de marketing, de comunicação da Câmara, por esse Podcâmara. Com certeza será muito importante para a gente aproximar o diálogo dos legisladores, da equipe que trabalha na Câmara de Vereadores, os seus servidores, junto à população, que essa é a intenção de cada vez estar mais próximo da nossa gente. Legal, vereador. E a gente começa, né, justamente fazendo essa rodada com os vereadores e a gente quer apresentar para a comunidade quem que são os nossos 19 vereadores que fazem parte aí da 18ª legislatura. Eu tenho um histórico seu, a gente já começa falando um pouquinho sobre você, que você iniciou aí a sua trajetória política nos grupos da igreja, né, de jovens e tudo mais. E que você foi reeleito vereador nesse mandato agora com 1.232 votos pelo Partido dos Trabalhadores. E além de estar vereador, você também ocupa essa função de secretário da nossa mesa diretora. O Roberto é formado em administração de empresas, tecnólogo em segurança do trabalho e também atua aí como corretor de imóveis, né? Não somente vereador, mas também tem todo esse conhecimento aí desse segmento. Você ainda muito jovem iniciou as suas funções na esfera política como assessor parlamentar aí na Assembleia Legislativa, nos mandatos dos deputados Welton Welter, Arilson Chiorato, correto? E também na Câmara Federal em Brasília, nos mandatos do deputado Zeca Dirceu e Gleisi Hoffmann. É isso mesmo, vereador? Justamente, falando um pouco, primeiramente, do grupo de jovens. Eu venho de um bairro de periferia e nesse bairro a igreja sempre teve um papel muito importante na formação, principalmente da nossa juventude na comunidade. Então, eu participei de um grupo de jovens chamado Semeador, na Capela São João Bosco, no bairro Anchieta, no município de Barra do Garças, no Mato Grosso. E lá, a gente mobilizava muito a juventude nessa perspectiva do fortalecimento junto da construção comunitária, junto com a fé. E aí foi nesses processos de caminhada, eu tive um amigo chamado Padre Luiz e Padre Luilton. Eles foram fundamentais na minha caminhada, porque me colocaram na coordenação de grupo de jovens, eu ajudava a organizar retiro de carnaval, depois na catequese, ajudando no grupo de canto, enfim. E até pela minha mãe, a dona Aldorema, ter uma participação também na liderança da comunidade. Minha mãe era presidente da nossa comunidade católica, da nossa paróquia, da nossa capela São João Bosco. Então, eu tive essa sorte de poder conhecer pessoas que me ajudaram a apontar bons caminhos. E no bairro eu sempre participei muito, assim, também desses encontros juntos, de mobilizar pessoas, de fazer aquilo que é o coletivo, de provocar ações que são transformadoras, não só para o individual, mas para o coletivo. E aí foi indo dentro da escola, sei que nós vamos avançar dentro disso também, dentro da universidade, depois nas questões profissionais. Que legal. E poderíamos assim dizer que a sua trajetória política teve uma sementinha plantada ali nesse momento da participação, digamos, com a igreja, com a comunidade. Acho que ali já foi avançando nesse aspecto. É justamente um grupo de jovens que se chama Semeador. E depois eu levo sempre comigo a frase da minha vida é que a gente precisa semear as boas sementes, cultivar na medida certa, nem de mais e nem de menos, né? Porque se você põe muita água, apodrece a raiz, se você deixa faltar água, ela seca. Adubar, cultivar, às vezes você tem que podar algumas coisas. Eu levo sempre a tese do jardineiro, sejamos bons cultivadores de relações. E é assim que eu sempre levei a minha vida, com otimismo, com um sorriso no rosto, com muitos amigos e trabalhando sempre para criar aproximações. Então, depois, na escola, quando no ensino fundamental, mas principalmente no ensino médio, eu participava muito das ações dentro das escolas, que é da escola que eu estudei, do Recanto das Acácias e na escola Dom Bosco. Nessas escolas, eu já participava de ações quando a gente tinha que fazer melhoria nas escolas. Quando tinha lá no Recanto das Acácias, por exemplo, em Barra do Garças, nós fizemos uma vez uma horta no fundo da escola.
outra vez organizamos, eu e uma coordenadora e um grupo de alunos, a gente plantou pau-brasil ao redor da escola. E eu chegava todos os dias, porque no Mato Grosso tem período de muita seca, eu chegava todos os dias para molhar aquele pau-brasil, aquelas árvores que tinha lá, molhar o gramado da escola para estar sempre verdinho. Então eu sempre, hoje quando eu olho para trás e vejo daqui do mandato e vejo para trás, eu já via que eu já fazia as ações sociais sem saber que estava fazendo. Então, por exemplo, para a gente construir a nossa igreja lá em Barra do Garça, que a minha mãe era presidente, nós vendemos muita pizza. Eu trabalhei muito de servente de pedreiro no mutirão da igreja, aos sábados e aos domingos, a comunidade ajudando a construir. Hoje, quando eu passo lá e olho, falo, olha só, tem muito tijolo que nós ajudamos a colocar aqui. Tem muita massa de cimento que eu ajudei na enxada, que não tinha tal da bitoneira, sabe? Era na enxada lá para você fazer os traços de massa. Então, a minha caminhada é construída de vida sem antes ter a consciência, sempre construindo coletivamente. E hoje isso dá um resultado tremendo para o nosso mandato. Com certeza. E eu queria entrar num assunto que eu, inclusive, percebi que a sua mãe é muito presente na sua vida, né? Você comentou da dona Aldorema, né? Eu percebi, inclusive, na sua última campanha que ela esteve com você aí, buscando, né, os seus trabalhos e ajudando também. Acho que a sua mãe é alguém bem presente na sua vida, já que a gente está falando de quem é o Roberto. Né? A minha mãe e o meu pai são alicerces muito importantes, porque com o meu pai eu aprendi a importância de conhecer os lugares. Eu sou filho de um caminhoneiro, seu Celso. Meu pai está com 71 anos de idade, não viaja mais. Mas o meu pai é quem me ensinou a dirigir carreta, eu tenho carteira para carreta. Meu pai é quem me ensinou a dirigir caminhão, ônibus. Meu pai é torneiro mecânico. E meu pai é um criador, ele é um professor pardal. E foi com meu pai que eu aprendi que a gente pode pegar várias coisas e montar uma outra, né? Então você pode pegar várias pequenas ideias e montar uma grande ideia. E como meu pai sempre viajou muito o Brasil, eu sou um apaixonado por viagens. Eu acho que cada viagem que você faz é uns 10 livros que você lê. Então, eu conheci muito o Brasil viajando junto com meu pai. E a minha mãe, a dona Aldorema, vocês conheceram ela aqui em Toledo, né, me acompanhando na campanha eleitoral. No dia da apuração dos votos, a minha mãe foi pauta da rádio, enquanto havia apuração, pessoal falando que se tem uma cabo eleitoral que teve destaque na campanha eleitoral do ano passado, foi a mãe do vereador Roberto Souza, que eles não sabiam o nome da dona Aldorema, né? Então, assim, é uma senhora que onde eu passo hoje na cidade de Toledo, as pessoas falam, sua mãe pediu voto para nós. Eu acho que a minha mãe fez mais voto para mim do que eu, viu? Porque ela trabalhou muito. E com a minha mãe, eu aprendi a carregar o sorriso no rosto. A minha mãe gosta de cantarolar. A minha mãe é uma mulher sorridente, de boas gargalhadas. Não só de sorrisos postos para a foto. Mas a minha mãe é uma mulher que dá muita gargalhada, canta muito, conta história, assim como a minha avó, Dona Glória, que está com 84 anos de idade. A minha avó é uma contadora de piada. A minha avó canta no coral italiano. A minha avó participa do grupo de canto da igreja, sabe? Então, assim, as pessoas me veem caminhando no corredor da Câmara de Vereadores e elas sempre vê o Roberto cantando quando eu chego lá. Às vezes música gaúcha, né? E que eu gosto bastante, que nós podemos tocar nisso depois também, que é uma outra parte muito importante da minha história, né? Então, eu sou um misto da minha mãe e do meu pai, assim, os dois foram fundamentais para me ajudar nessa caminhada aonde eu estou hoje. Até porque eu venho de um bairro, como aqui eu já citei, que eu vi muito crime acontecer, periferia. Eu vi muitos adolescentes, amigos meus, enquanto a gente era adolescente, usando droga, sabe? Meninas se prostituindo, agressões, sabe? Violência doméstica, violência contra os animais, coisas assim que... em tese, causa uma revolta e uma indignação. E com o suporte que eu tive dos meus pais de não deixar com que eu entrasse nesse mundo, com o apoio da igreja, que foi muito importante, esses meus amigos padres,
Eu hoje, quando eu olho para trás, eu falo, foi muito importante. Quando eu queria ir brincar de esconde-esconde na rua, 19 horas, e meu pai só fazia assim, ó, que era para eu entrar. E eu entrava chorando, bravo, triste, chateado. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo... Obrigado, pai. Obrigado, pai, por tudo isso, né? E tem coisas que a gente só entende um pouco mais tarde na nossa vida, né, Roberto? Com certeza isso é... Às vezes você olha pro seu pai e vai dizer, pai, de fato, muito obrigado por isso, né? Dava raiva, que eu queria brincar. Mas, no fundo, eles sabiam que era melhor para você. É, verdade. E além, né, dessa primeira experiência aí no momento de suplência e depois, digamos, de um mandato oficial, né, considerando aí a subida do Welter, né, foi o momento que você se fixou ali, né? Agora eu sou vereador, eu tenho meu mandato e como tu já bem falou da questão de tudo que você trouxe para Toledo. Então, acho que foi uma consolidação daquilo que você tanto queria, né? Tipo, ter um mandato efetivo enquanto político, né? Eu sou muito grato, primeiramente, a todos os mandatos parlamentares que me acolheram. Ao deputado Elton Welter, a Gleice, o Arilson, deputado federal Zeca Dirceu. Se não fosse eles... eu não teria aprendido o que eu aprendi. Cada um da sua forma. Mas é lógico que eu queria construir um mandato e fazer do meu jeito. Porque eu dei muito curso de formação para vereador no Paraná, durante esses 15 anos de assessoria. E eu falava para eles assim, ó, vocês precisam fazer assim, 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 para o mandato ter resultado. Você já tinha uma parte do jogo na mão. Eu falava... E aí, quando eu assumi, eu falei, eita, agora eu tenho que fazer. O Paulo Freire fala assim, ó, faça de tal forma que a cada vez que você fizer um discurso, que o seu discurso se aproxime da sua prática, para que em um determinado momento aquilo que você fala seja aquilo que você faz. Porque tem muita gente de fala bonita e de pouca prática. E eu sou da prática, eu dou resultado na prática. Eu sou teimoso, persistente. Quando tem que ser chato, sou chato, eu cobro muito resultado, mas eu cobro primeiramente resultado de mim, entende? E quando eu assumi o mandato, eu achava que era tipo, vamos pegar aí uma caminhonete, uma dessas novas, uma Hilux nova, eu achava que era, dava pra você... Só que eu percebi, quando eu assumi o mandato, que o mandato é uma McLaren. Se você souber... a potência que tem um mandato, você pode fazer muita transformação positiva na vida das pessoas. Então, o mandato ele te dá poder para você chegar nos lugares, abrir espaço, abrir portas. Então, é tão importante, como você saber a importância desse poder, é saber ter nítido as causas que você defende. E as causas que eu defendo sempre foram transformadoras na vida de muitas pessoas. Então, o meu mandato de vereador é para a defesa de causas. A minha profissão é para a minha vida... é paralela. A minha profissão é para o meu bem-estar, da minha família, da minha filha, da minha companheira. É para cá, para pôr renda lá em casa. O mandato é, na essência... uma missão de causas. E é isso que eu fui agregando pessoas. E foi como eu consegui mostrar isso no processo de 2 anos de vereador, eu consegui obter o êxito de fazer 100% a mais de voto. De 688 para 1.232 votos. E o nosso nome continua aí. As pessoas, por onde eu passo todos os dias, as pessoas falam, você que é o vereador Roberto... Eu vi lá as viaturas que você conseguiu para a Guarda Municipal. Eu vi que você conseguiu a nova sede da APAI, sabe? Porque as viaturas não são só os objetos. Isso importa pouco. O que importa muito é o que esse objeto vai fazer para garantir a qualidade de vida das pessoas. Essas viaturas eu consegui para cuidar da comunidade escolar, segurança nas escolas, para proteger os meus filhos, os seus filhos, os filhos da Amanda, do Rodrigo, do pessoal que está aqui, quando tiverem seus filhos. É para isso, para fazer o cuidado da comunidade ao redor da escola, cuidar dos professores, da segurança dos professores, de quem está lá dentro, dos servidores. É para isso.
A nova sede da APAE não é uma estrutura somente, que nós vamos assinar o convênio daqui uns dias, somente para ter uma obra bonita. Não. É para pensar a política que cuide das pessoas com deficiência. É para incluir pessoas. É para educação especial. Entende? É para a gente poder acolher mais, ter um espaço mais confortável, tecnológico, para investir mais na educação daquela galera que está lá. É para isso. Então, assim, teria uma infinidade de obras que nós ações, dinheiro que nós trouxemos para Toledo, que a gente poderia ficar comentando aqui. Vou deixar você pontuar aí. Legal, a gente sabe aí de todo esse teu trabalho aí com busca de recursos. Mas antes da gente entrar também mais a fundo nisso, e também entendo que seja um reconhecimento ao seu trabalho. Nesse mandato você está como secretário da mesa, né? Até para quem acompanha o nosso podcast, a mesa diretora define muitas atividades dentro da Câmara. Queria te ouvir, assim, da importância de ocupar esse cargo, de conduzir as sessões, né? Quem acompanha as sessões vê sempre o Roberto lá lendo muito material. O que é ser secretário? O que você pode explicar para as pessoas sobre isso? A função de primeiro secretário, ele faz juntamente com o presidente da Câmara a gestão da Câmara de Vereadores. Nós temos uma Câmara com uma estrutura muito grande e você tem que saber fazer a gestão, você tem que acompanhar. A responsabilidade total é do presidente, né? E a sua mesa diretora também é corresponsável. Então, a gente acompanha. Assumir a primeira secretaria foi algo que me deixou muito feliz e apreensivo por conta da responsabilidade. Porque você aprende, primeiramente, quando você está na mesa diretora, a não falar mais somente pelo seu mandato. Você fala pela Câmara. Por exemplo, eu vejo esse pod Câmara aqui acontecendo, com essa xícara bonita, esse monitor, né? Vocês da equipe da Câmara aqui, o pessoal que está aqui nos bastidores ajudando, eu me sinto parte. Com certeza. Sabe? E às vezes quando você está no mandato lá embaixo, nas cadeiras lá, você só cuida do seu mandato e não acompanha a gestão da Câmara. Então, é mais difícil, porque eu também já estive lá. E eu sei como é que é. Você está cuidando do seu mandato. Aqui não, aqui você é chamado para assinar documento toda hora. Tem custo. Tudo você pede o parecer jurídico. Né? Então, nós temos uma estrutura muito importante. Como eu participei da ACAMOP, que é a Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste do Paraná, para ajudar a fortalecer não somente os mandatos dos 530 vereadores que nós temos no Oeste, mas também das 55, 56 câmaras de vereadores, eu percebi o quanto a Câmara de Vereadores de Toledo é, sem sombra de dúvida, a mais organizada. Em todos os fatores. Desde o painel de votação, a organização do nosso prédio, o nosso plenário, a equipe de comunicação, a forma como a gente interage de forma profissional, sabe? Isso aqui é profissionalismo. Ó, com uma logo, a identidade visual da Câmara de Vereadores que foram feitos por vocês, da comunicação. Isso gera muita credibilidade. Nós vamos buscar o selo maior novamente da Câmara de Vereadores. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores de Toledo, no oeste do estado do Paraná, ela é exemplo para todos os vereadores do estado e muitas câmaras do Brasil. Quem quiser saber como organizar Câmara de Vereador, venha visitar a Câmara de Vereadores de Toledo, que é realmente uma faculdade. Eu falo com propriedade. Falo com propriedade porque eu conheço muitas câmaras do Paraná. Eu conheço a realidade de quase todos os municípios do estado do Paraná. Então, eu sei do que eu estou falando. Com certeza. A gente está à disposição, né, vereador, para conversar com eles. Com certeza. E tu falou antes da questão das emendas parlamentares, que tu vem buscando aí desde o seu mandato, agora com certeza continua nessa gestão também. Eu já confesso para você que eu não lembro do número exato da quantidade em valor que você trouxe, mas foi muita emenda parlamentar, né? O que você pode falar aí pra gente? Você falou dos carros já, da questão da APAE. Tem alguma mais especial? Tenho certeza que todas são importantes. O que você traz aí para as pessoas entenderem tudo que o Roberto já trouxe para Toledo? Nós temos uma coisa em comum, Jéssica, nessa pergunta, nem eu lembro. Muita coisa, né? Foi um bom sinal. É que a gente trouxe muito dinheiro para Toledo. E, por exemplo, assim, teve ações que não foram articuladas somente por mim, mas teve a minha movimentação,
eu dando o start para que isso acontecesse. É óbvio que eu não construí nada sozinho. Foi junto com os meus deputados, os deputados do meu partido que me ajudaram. Por exemplo, assim, ó, a sede da APAI são 8,5 milhões que a Itaipu vai colocar, ok? Isso aqui foi articulado com a deputada Gleice Hoffmann, com o deputado Elton Veltri e com o deputado Arilson Chiorato, junto com o Enio Verri, que é o presidente de Itaipu do lado brasileiro, e o Carlos Carboni, que é diretor de coordenação da Itaipu, junto com o Luciano, que estava na equipe da assessoria. Então, muita gente ajudando. E lógico, esse foi um pedido da APAI, não é um pedido meu. Foi a APAI que entrou em contato comigo e falou, vereador, a gente precisa de uma nova sede. Eu fui só um instrumento, mas quem articulou mesmo para fazer dar certo são esses deputados federais que estão lá, fortalecendo o tempo inteiro. Outra coisa, a nova sede do Hospital Bom Jesus. Eu estive com o Beto Preto em Curitiba semana passada, conversando. Tem uma articulação de Itaipu Nacional, junto com a CESA, que é a Secretaria de Estado da Saúde, que começou junto com a equipe do Bom Jesus. Eu participei da maioria das reuniões, inclusive a última para bater o martelo que Itaipu vai colocar de 35 a 40 milhões e a CESA vai colocar de 35 a 40 milhões para construir a nova sede do Bom Jesus. Essa não é uma obra só para Toledo. É para toda a região. Para todo o oeste do estado do Paraná. É para salvar vidas, para cuidar de pessoas. E ao mesmo tempo, Jéssica, teve um projeto de Itaipu que colocou energia solar, vai colocar agora energia solar em 67 hospitais do Paraná. E eu e o Veltri e a Gleice conseguimos garantir que Toledo, os 2 hospitais nossos fossem garantidos. O Bom Jesus e o Hospital Regional. R$1 milhão para o Regional, que vai ser construído a usina solar lá, e R$1 milhão do Bom Jesus, que vai ser numa usina no norte do Paraná. Eles vão economizar em torno de 60 mil por mês de energia, que vão poder comprar mais medicamento, equipamento, investir na equipe lá dentro. Isso é cuidar de vida. Outro projeto importante. Estive em Brasília conversando com a ministra Nízia, que era a ministra da Saúde, junto com a deputada Gleice Hoffmann, e naquele momento nós garantimos no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, 2 ambulâncias para o SAMU, para Toledo. Veio para vários municípios. E nós garantimos que Toledo recebesse 2. Aí trocou de ministro e veio um ministro que eu tenho mais proximidade ainda, que é o Alexandre Padilha, que nos chama pelo nome. E aí, tive com ele em Brasília numa agenda com o deputado federal Zeca Dirceu, reforcei novamente. Falei, ministro, Toledo precisa ser contemplado. A proximidade, a importância nossa foi tão grande nessa ação, que o ministro, no dia depois, ele ia fazer uma ambulanciata, uma carreata de ambulância. Sabe onde eu fui? Na ambulância, junto com a equipe do ministro. Participar. Estive lá na entrega dessas ambulâncias. E ele gravou o vídeo. Me acompanhe no Instagram, que vocês vão ver lá ele falando, vereador, tá aqui, ó, as 2 ambulâncias pro teu município. Beleza? Aí eu sabia que ia ter uma outra etapa do PAC. Eu conversei com a equipe do prefeito Mário Costenaro. Falei, gente, vocês têm que cadastrar os objetos no PAC e me entrega que eu vou colocar debaixo do braço e vou para Brasília cobrar os deputados. E tinha mais uma ambulância cadastrada para o SAMU. E eu entreguei novamente na mão da Gleice e na mão do ministro Alexandre Padilha. O Veltri também cobrou, né? E nós conquistamos agora a 3ª ambulância para o SAMU. É uma ação direta do mandato do vereador Roberto Souza. E aí, a outra ação voltada a cuidado com as pessoas. Nós conseguimos dinheiro para comprar uma usina completa de energia solar para Beitiaba. Beitiaba é uma comunidade que acolhe dependentes químicos de álcool e droga. Tá lá já a usina, funcionando. Consegui com a Itaipu Nacional, junto com o deputado Arilson Chiorato. Para o CAPS infantil, um carro para aquelas equipes poder trabalhar. Consegui um carro para o posto de saúde da Industrial, um carro para o posto de saúde do São Francisco, com emenda da deputada federal Carol D'Artora. Colocou 450 mil para esse vereador aqui indicar o melhor lugar para se investir. E o restante do dinheiro que sobrou,
nós compramos equipamentos para saúde bucal, cadeira odontológica, equipamentos que precisam, para ampliar o atendimento de saúde bucal no nosso município e melhorar o que já tem. Aí nós conseguimos dinheiro do deputado Arilson Chiorato para trocar a fiação da escola de 10 de maio. Esse vereador aqui ajuda a cidade, ajuda o interior. Colocamos lá, já trocaram a fiação. Escola de Novo Sobradinho, coloquei R$120 mil lá de emenda do deputado Lemos e da deputada Ana Júlia. Foi enviado para lá. Para a escola agora do Jardim Gisela e para a escola Tancredo Neves, colocamos da emenda parlamentar da deputada Luciana Rafaim, kits esportivos que vão para essas escolas. Fui a Curitiba essa semana e consegui do deputado Arilson Chiorato 4 kits esportivos para mandar para escolas que nós vamos escolher ainda qual escola nós vamos colocar. Que é para quê? Para ter mais acesso para a criançada, ter mais atividades esportivas, para os professores conseguirem dar uma aula melhor. Então, tem tantos outros recursos que eu não me lembro aqui que são importantes. Por exemplo, para o Bom Jesus, coloquei dinheiro lá de emenda dos deputados para cirurgia de alta e média complexidade. Agora, esses dias, coloquei R$500 mil da Gleice para central de especialidade, para diminuir a fila das pessoas que estão há muito tempo esperando por cirurgia. Então, tem uma coisa, se você me perguntar qual que é a especialidade do mandato do vereador Roberto de Souza? São várias. Ir para Brasília e para Curitiba e trazer dinheiro. Mas tem uma outra pauta que é a saúde mental, que eu cuido com muito carinho, sabe? Essa é uma das pautas, junto com a pessoa com deficiência, que toca o meu coração bastante. Primeiro porque a gente vê cada vez mais aumentando o número de pessoas com depressão, com ansiedade, com transtornos mentais, e a gente precisa ampliar muito esse serviço. E o que tem hoje não dá, é insuficiente. Infelizmente, as filas dos CAPs, de crianças que aguardam no CAPS-I, o CAPS-AD, CAPS-2, ainda é muito grande. Quem tem depressão, a depressão é um passo para o suicídio, muitas vezes. Não pode esperar, né, vereador? Não, tem urgência. Sabe, você não pode esperar. Então, a gente tem que fazer um serviço. Eu acho que um dos serviços que que os gestores mais precisarão investir ao longo dos próximos anos é saúde mental. A gente vive numa sociedade ansiosa, vivendo demais no futuro sem contemplar o presente. E é papel de quem faz gestão, sim, a responsabilidade de cuidar dessa parte do serviço público. E hoje, eu preciso dizer, não está a contento, precisa ampliar muito mais. Coloquei um carro, agora de emenda parlamentar da deputada Gleice Hoffmann, que está sendo comprado, licitado, que a equipe da saúde mental vai decidir para onde vai aquele carro. Se é para o CAPS-2, CAPS-AD ou para o ambulatório. Porque no CAPS-I eu já coloquei um carro, né? Então, eu quero poder ajudar muito mais. E é essa linha do meu mandato de vereador. Eu não descanso. Eu tenho uma equipe profissional, eu tenho 2 assessores que me dão uma base muito grande, que ajuda a resolver problemas, que estão aprendendo todos os dias, sabe, com experiência. Um, inclusive, já foi diretor da Câmara de Vereadores, foi 17 anos assessor de um vereador. A minha outra assessora é filha do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Toledo, tem experiência, sabe? Cada um dialoga numa base e faz esse misto que faz o nosso mandato. Vai contribuindo. E é assim, e a gente aprende um com o outro. Então, em 3 pessoas naquele mandato, a gente faz muita coisa, mas o meu mandato não é feito por 3 pessoas. Eu tenho um coletivo que ajuda a pensar todas as ideias que eu dialogo. Inclusive, tem ações nossas, eu dialogo muito com as universidades, com a UTF-PR, com a UFPR, o diretor Helder da UTF, a diretora Ana, lá da UFPR. Na UniOeste, nós temos coletivo de pessoas que nos ajuda também a formatar ideias para a gente trazer para o nosso mandato. Por exemplo, eu fiz uma indicação agora voltada ao esporte. No mês de maio, eu fiz essa indicação. Maio ou junho, eu fiz essa indicação. Para a gente motivar o governo a pensar a política pública de colocar quadra de beach tênis em todos os bairros da cidade. Porque ainda é um esporte muito caro e muita gente aderiu isso no Brasil.
Então a gente tem que garantir que a gurizada lá do Jardim Europa, do São Francisco, do Pinheirinho, do Santa Clara 4, do Cerejinha, do Jardim Copagro, do Panorama 2, tenham acesso a quadras de beach tênis gratuita, pública para a população. E é isso que a gente tem feito dentro do mandato. Da onde surgiu essa ideia? Ouvindo pessoas que têm trabalhos sociais, pessoas que gostam do esporte, né? Conversando com esses profissionais. Psicologia, a mesma coisa. Comecei a defender saúde mental conversando com grupos de psicólogos. Olha, tá assim, assim, assim. Peraí, precisamos nos ajudar. Legal, vereador. Então, é infinitos segmentos dentro do seu mandato. A gente já está indo para o final, a conversa está boa, né? Mas a gente precisa ir para o encerramento aqui da nossa conversa. Eu tenho um espaço aqui de perguntas ping-pong que a gente preparou aqui para o final. E você já falou muito sobre o seu mandato, sobre as suas conquistas, mas o que é mais importante para você durante esse período de estada como vereador? Alimentar sempre a missão do mandato. A missão do mandato é feito de causas. Então, eu sou movido por causas, e causas que cuidam de vidas e que cuidam de pessoas. Tem algum projeto, alguma indicação? Você acabou de falar da ideia dos beach tênis, aí das quadras, que você gostaria muito de ver aprovado, de ver em andamento aí para os próximos anos? Olha, eu gostaria muito de, até o fim do meu mandato de vereador, ver uma política pública de saúde mental de verdade eficaz e que atenda de imediato a quem precisar. Porque, como eu falei, eu sei o quanto as pessoas precisam e é urgente. Roberto, o que define um bom político no seu ponto de vista? Coragem e ter lado. Toledo em uma palavra. Uma não tem como, mas duas sim, a capital da felicidade. Como que você descreveria o vereador Roberto contando dele para outra pessoa? Quem é o Roberto de Souza? Tem que ser em uma palavra? Pode otimista. ser mais. Otimista. Eu sou muito otimista. Se tem alguém que é otimista, olha, você pode... Eu acredito que já deu certo quando eu pego as coisas para fazer. Então, otimismo é a minha palavra. De tudo que tem em Toledo, pessoas, amigos, seu trabalho, o que te dá mais orgulho dessa cidade? A forma como as pessoas ajudam a construir. Nós temos uma cidade muito organizada. E muitas pessoas já construíram até aqui, deixaram o seu legado, sua história no seu tempo, do seu jeito e da sua forma. E isso veio uma transformação cultural muito grande e as pessoas se preocupam com a cidade. As pessoas nos cobram muito e isso é muito importante. É o que eu diria assim, são pessoas comprometidas com a cidade. Tem um motivo ou mais de um motivo para você continuar sendo uma pessoa ativa no meio político? Sim, a cada vez que... Eu escutei numa entrevista uma vez do Globo Rural, uma mulher que trabalha com orgânico dizendo que a gente não consegue transformar o mundo inteiro, mas se a gente transformar vários pequenos mundos de pessoas, grupos e segmentos, de pequenos mundos em pequenos mundos, a gente transforma o mundo inteiro. Então, a gente vai construindo nesse caminho. Legal. E tenho, assim, para a gente finalizar aqui, uma recomendação de um livro, de um filme, de uma música que você deixaria para as pessoas que têm interesse em saber mais sobre a política, sobre esse mundo político. Tem algo que você indicaria? Com toda certeza. Tem um livro que é a base da minha essência, que se chama O Cuidado Necessário, do Leonardo Boff. Leonardo Boff é um grande mestre, líder, filósofo, teólogo, o Frei Leonardo Boff. Ele é convidado para vários eventos no mundo inteiro para falar sobre sustentabilidade. Com ele eu aprendi que o planeta Terra não é somente o planeta Terra, é a Mãe Terra. E a mãe cuida dos seus filhos. E chega um determinado momento na vida que a gente precisa também a gente volta a cuidar dos pais, não é assim? E a nossa Mãe Terra está pedindo o nosso cuidado, porque a gente usou tanto ela, sabe? A gente sugou tantas energias dela e ela está nos pedindo socorro, cuidem de mim. E com ele eu aprendi que a Terra é um sistema vivo em constante transformação.
A cada punhadinho de terra que a gente pega e coloca na mão, nós temos mais de 1 trilhão de irmãozinhos, seres vivos, que estão fazendo a fotossíntese, uma série de outras coisas no planeta, para garantir com que a gente continue tendo vida e vida em abundância. Ele me ensinou que é importante pensar política pública de desenvolvimento sustentável, que a ONU é importante, que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU são fundamentais para a gente garantir que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos e tataranetos possam um dia olhar do futuro e falar assim, ó, o meu avô, o meu bisavô fez alguma coisa para que hoje a gente possa ter um mundo minimamente habitável, com água potável e com ar respirável. Tristeza seria a minha se os meus netos e bisnetos olhem lá do futuro para trás e falam assim, aquele sacana do meu avô nada fez para que a gente pudesse ter um planeta que garanta a qualidade de vida das pessoas. Legal, Roberto. Queria agradecer a você pela sua participação. Se você quiser aí fazer suas considerações finais também, muito obrigada aí por ter participado do nosso episódio. Eu só quero te parabenizar. Parabenizando você, eu quero parabenizar a toda a equipe de comunicação da nossa Câmara de Vereadores. Em nome de vocês, eu quero parabenizar a todos os servidores da Câmara que fazem todos os dias que a gente garanta o pensamento da democracia e o fortalecimento de leis importantes para a gente garantir o desenvolvimento econômico, social, sustentável, que garanta a mobilidade urbana e que pense o município a curto, médio e longo prazo. Vocês, cada um na missão de vocês, tem um papel muito importante. Pode ter certeza que um dia vocês olharão para trás e falar assim, eu fiz parte daquela Câmara de Vereadores, eu fiz parte daquele projeto que pensa a nossa cidade. Então, um cumprimento a todos os 19 vereadores que nessa legislatura que ajuda a pensar as ações do nosso município. O meu cumprimento também à nossa mesa diretora, ao presidente Gabriel Baerle, que tem feito uma ótima condução e a gente tem dado suporte para ele, para que a gente possa garantir a boa imagem da Câmara e uma imagem respeitosa e respeitada perante a nossa comunidade. Esse é o nosso esforço e é isso que nós vamos continuar fazendo sempre. Vereador, obrigada. E assim a gente encerra o nosso 3º episódio, que recebeu hoje o vereador Roberto de Souza, que também é nosso secretário da mesa diretora. Muito obrigado.